Bom dia a todos, tudo bem? Hoje eu queria contar uma experiência que aconteceu aqui em Sorocaba algum tempo atrás. Eu estava trabalhando no campo uma quarta-feira de manhã, juntamente com outro irmão, e já estava dando quase 11 horas. Então nós combinamos de bater naquela última casa e depois cada um iria para o seu trabalho. Quando batemos ali, uma senhora veio nos atender, se identificou como sendo de uma religião evangélica e disse que estava muito feliz porque naquele mês ela iria receber o seu diploma de pastora. Tanto ela como seu esposo tinham feito um curso de teologia de 4 anos e aí os dois agora haviam se formados e ali uns dias iriam pegar o diploma. Aí começamos a conversar com ela e ela falou: Olha, embora eu tenha me tornado pastora, eu tenho algumas coisas que não ficaram claras na minha mente em todo esse tempo que eu estudei. E aí explicou para nós que ela não havia entendido plenamente o sentido da palavra Seol e da palavra Hades. Até pegou umas apostilas que ela tinha lá e nos mostrou, né? Eu peguei a Bíblia e, uma coisa tão simples de explicar, expliquei para ela o que era Seol, o que era Hades, que na verdade as duas palavras significavam a mesma coisa, só que uma era em hebraico e a outra era em grego. E ela ficou encantada, né? Encantada com aquilo que ela aprendeu. Até ela falou o seguinte: Olha, em poucos minutos o senhor me explicou uma coisa que para mim nunca havia ficado clara na minha mente, nesses 4 anos de teologia. E o senhor, com uma facilidade tremenda, mostrando na Bíblia, me explicou e eu entendi plenamente que Seol e Hades são as mesmas coisas e que significam a sepultura comum da humanidade. Aí ela disse o seguinte: Olha, será que o senhor não poderia voltar hoje à noite aqui para conversar com meu esposo? Ele também tem algumas dúvidas e essa dúvida que eu tinha também é uma dúvida que ele tem. Aí nós combinamos e à noite voltamos lá. Aí um senhor muito simpático nos atendeu, né? Muito gentilmente nos convidou para entrássemos na sua casa. E aí eu já vi que na mesa, uma mesa grande que tinha na sala, tinha uma Bíblia ali em cima. Acho que ele já estava até nos esperando, né? Obviamente. E aí nós sentamos, começamos a conversar sobre outros assuntos, e até que, quando fomos entrar no assunto bíblico, eu pedi licença para dar uma olhada naquela tradução que ele usava, né? Aí eu percebi que aquela tradução, fui direto lá, folheando a Bíblia, fui direto lá em Marcos 16, 9 a 20, porque eu sabia que eles iriam, ou pelo menos ele iria entrar nesse assunto de milagres, falar em línguas e assim por diante. Então eu já vi que em Marcos 16, 9 a 20, no pé da página, em nota marginal, da sua Bíblia dizia que Marcos 16, 9 a 20, esses versículos do 9 ao 20 não constam no texto grego original. Então não existia no texto grego, estava ali na tradução que ele usava. Então beleza. Aí coloquei a Bíblia em cima da mesa e começamos a conversar, né? Aí ele falou: Olha, a minha esposa ficou encantada com a explicação que o senhor deu hoje de manhã aí sobre Hades e Seol, né? Até me explicou, mas eu queria que o senhor me explicasse novamente, de maneira mais detalhada. Aí eu expliquei, e ele, sempre feliz, alegre, né? Aí ele falou assim: Irmão Pedro, posso chamar vocês de irmãos? Eu falei: Pode, fique à vontade. Então, irmão Pedro, mas tem um texto na Bíblia que eu queria que o senhor me explicasse. Por exemplo, lá no Salão do Reino vocês falam em línguas? Eu falei: Não. Vocês fazem imposição de mãos sobre os enfermos e eles ficam curados? Eu falei: Também não. Então, irmão Pedro, essa é a questão. Porque tem um texto na Bíblia, eu não me lembro aonde que tem essa passagem, mas eu já li, que fala que aqueles que crerem no nome de Jesus iriam falar em línguas, iriam fazer imposição de mãos e as pessoas ficariam curadas. Fala até que pegariam serpentes, beberiam veneno. Eu não lembro onde está, mas o senhor sabe que existe, né? Eu falei: Sim, existe sim, está em Marcos 16, 9 a 20. Aí, então, vamos lá. Aí quando ele abriu, falou: Puxa, é aqui mesmo, olha, bem que dizem que a testemunha de Jeová tem a Bíblia na cabeça, né? Então, irmão Pedro, e aí? Falei: Então, seu fulano, se o senhor ver na nota marginal aí da sua própria Bíblia, o senhor vai ver que ela explica que esses versículos não existem. Aí quando ele leu, foi como se tivesse caído uma bomba naquela sala. Ele olhou para a esposa dele e falou assim: Querida, você viu isso aqui, querida? É óbvio que ela também não tinha visto, né? Ele falou: Não, não vi. Daí ele leu para ela, né? E aí ele olhou assim para nós, colocou a mão no queixo e falou: Puxa, mas 4 anos fazendo teologia, nunca nenhum pastor nos explicou isso?
E esses versículos são usados ali constantemente. E, pois é, essa é a vantagem de se estudar a Bíblia, né, seu Flano? Quando se estuda a Bíblia, as pessoas aprendem detalhes impressionantes. Bem, aí ele ficou encantado e a palestra foi até mais de 11 horas da noite. Aí quando nós já estávamos para sair, ele falou assim, olha, eu quero que vocês voltem todas as quartas-feiras aqui conversar conosco, porque o que eu aprendi aqui nessas horas hoje, olha, valeu mais do que todos esses anos que eu fiz de teologia. Aí toda quarta-feira nós voltávamos ali. E é interessante que toda quarta-feira tinha pessoas diferentes ali, né? Na maioria das vezes casais que faziam perguntas e muitas delas eram de cunho familiar, né? Sobre a vida familiar. E aí nós respondíamos dentro da Bíblia. Bem, até que em certa ocasião ele disse o seguinte para mim, olha irmão Pedro, eu quero que o irmão, vou dar um endereço aqui para o irmão, e quarta-feira que vem, em vez de ser aqui na minha casa, vai ser numa outra casa, um endereço no extremo da cidade, uma outra parte da cidade. Porque lá tem um grupo de pessoas que também querem aprender com o irmão. Então eu já falei muito bem do irmão e quero que o irmão vá lá fazer a palestra. Beleza, vamos sim. Aí o irmão que me acompanhava durante a semana falou que ele não ia poder mais me acompanhar porque ele estava com uns compromissos e não dava mais para ele ir à noite. Aí eu falei, não dá importância. Aí convidei o Ringo e eu e o Ringo passamos a ir naquele local onde ele havia dado o endereço. Bem, se ele já estava encantado com o que ele estava aprendendo, imagina agora com o Ringo ali dando suas explicações maravilhosas, né? Dando uma verdadeira aula de Bíblia para todos nós ali. Então aí que o homem ficou, ele e os demais ficavam, né, impressionados. Eles ficaram tão impressionados que, em certa ocasião, ele ligou para mim no meu trabalho, né, porque ele conhecia o Ringo quando o Ringo eu era solteiro, era jovem ainda, bem garotão. E ele falou, como é que ele adquiriu tanto conhecimento e tanta habilidade com a Bíblia? Aí eu expliquei que o Ringo, desde criança, era testemunho de Jeová. Então ele tinha realmente essa facilidade desde garoto, e obviamente que o tempo só foi melhorando. E ele ficava impressionado, né? E é interessante até que, só para voltar um pouquinho no tempo, que uns dias antes ele tinha ido ver um discurso que eu fiz numa congregação aqui de Sorocaba, e eu da tribuna estava anotando, né, a reação dos dois. Todas as vezes que eu citava um texto, eles não conseguiam encontrar. Então um garoto que estava do lado dele dava a Bíblia aberta para que eles lessem o versículo. E aí eles comentavam um com o outro depois, né? E numa outra visita que eu fiz, logo após esse discurso, que foi no sábado, né? Ele comentou comigo, né? Ele e a esposa. Puxa, a gente tinha dificuldade para encontrar os versículos e aquele garotinho nos dava o versículo, já com a Bíblia aberta. Até minha esposa falou, né? E olha só, nós somos pastores formados e o menino conhece mais de achar versículos do que nós. E aí eu falei para minha mulher, né? Querida, aqui é outro espírito. Aqui é outro espírito bem diferente daquele que você conhece. Então, só para ilustrar como a coisa realmente é diferenciada, né? Mas vamos voltar então novamente ali onde eu parei. Bem, aí aquela alegria e a cada dia que passava, a cada visita aumentava mais o número de pessoas ali naquela casa. Até que numa quarta-feira, quando eu e o Ringo chegamos lá, até um outro irmão nos acompanhou nesse dia, eu notei que esse senhor, que ele sempre ficava ali na frente, lá nos recepcionando, né? O homem estava encantado realmente, ele, a esposa e os demais que estavam ali. Eu notei que ele estava muito triste, estava triste, semblante caído, né? Aí nos cumprimentou, e eu pensei comigo, né? O que será que aconteceu que ele está tão triste? Aí entramos, nos sentamos como de costume, eu e o Ringo sentamos na cabeceira, e os demais ali em volta de uma mesa muito grande. Ali vinham pessoas formadas, universitários, né? Enfim, havia até pessoas formadas em medicina. Então era um grupo bem eclético que se reunia ali. Aí, antes de começar a palestra, ele falou assim, irmão Pedro, infelizmente hoje vai ser nossa última reunião hoje, infelizmente. Eu falei, mas o que está acontecendo, né? Porque nós ficamos surpresos, né? Ele falou, não, é que eu já venho entrando de frente lá na igreja, já venho
contrariando lá o que os pastores ensinam. E agora, domingo, eu fui no culto à noite e reuniram comigo ali numa sala ali do lado da igreja e falaram que se eu continuar me reunindo com as Testemunhas de Jeová, eles não vão assinar o meu diploma. Porque eles estavam protelando em entregar o diploma para eles, pelo que dá a entender. Não vão assinar meu diploma, ficou muito caro para mim, para minha esposa, adquirir, conseguir esse diploma, é nosso sonho. Então, eu, nós vamos parar, então, porque senão eles não vão dar nosso diploma. Eu falei para ele, mas seu fulano, o senhor não está aprendendo um monte de coisas aqui? Sim, estou aprendendo, eu e minha esposa. Então, e o senhor vai trocar esse conhecimento que o senhor está adquirindo por um papel assinado? Mas o senhor sabe como que é nosso sonho, sempre nós desejávamos ter esse diploma, então... Aí a esposa dele, foi interessante, né? Ela falou para ele, falou assim, olhou para ele e falou assim, mas querido, agora que nós estamos aprendendo a verdade, vamos continuar ali aprendendo mentiras, querido? Aí ele deu 3 tapinhas assim no rosto dele e falou assim, para mim só falta criar vergonha aqui, ó, vergonha na cara, porque não tenho mais dúvidas aonde está a verdade. Eu sei que as Testemunhas de Jeová estão com a verdade da Bíblia, mas para mim só falta criar vergonha na cara. Bem, aí ele era o maestro lá, o que comandava lá o pessoal, né? Eu falei, olha, seu Frano, tudo bem, esse é um direito que o senhor tem. Se o senhor não quer, se o senhor está colocando um diploma acima do conhecimento que o senhor está adquirindo, a gente respeita. Aliás, o que nós fizemos aqui foi transmitir as verdades genuínas da palavra de Deus. Mas se o senhor acha que o diploma é mais importante, é um direito que o senhor tem, né? Jeová conhece o coração de cada um, eu falei para ele. Ele balançou a cabeça, olhando assim para baixo, né, para a mesa, né? A mulher dele balançou a cabeça como dizendo, puxa vida, né? Que coisa. Bem, na verdade, aquele dia nós saímos mais cedo, saímos por volta de umas 9 horas, sempre a gente saía de lá quase meia-noite, aquele dia a gente saiu mais cedo. Bem, aí não voltamos mais, obviamente. Eu achava que alguém fosse nos procurar, também ninguém nos procurou. Aí um dia no Salão do Reino, um irmão me procurou e falou assim, olha, conversei numa casa assim, assim, mora ali um casal de pastores, e ele falou que ele estudou a Bíblia com você e com o Ringo, e que para ele só falta criar vergonha na cara para ser testemunho de Jeová. Isso foi um dia depois, um outro irmão falou a mesma coisa, repetiu as mesmas coisas, porque cada vez que o irmão batia lá, ele falava isso, e depois de um tempo ele mudou daquela casa, mudou para uma casa, num outro bairro, bem distante de onde ele morava, e nunca mais eu vi aquele senhor nem aquela senhora. Um tempo depois, bati numa casa do lado ali, e uma senhora havia dito que a esposa desse senhor havia falecido e que ele estava morando numa outra cidade. Bem, então esse senhor me fez lembrar aquilo que aconteceu lá com alguns que acreditavam em Jesus, mas amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus, né? Então esse senhor amou mais a ter um diploma, um papel assinado por pastores, do que ter o conhecimento exato que poderia levá-lo à salvação. Bem, Jeová, como já falei até para ele, né, conhece o coração de cada um. As sementes foram lançadas, não só no coração desse senhor, como também no coração da sua senhora, que faleceu, infelizmente, como também no coração de todas aquelas pessoas que tiveram a oportunidade de ouvir o que a Bíblia realmente ensina. E eu me lembro com muita saudade dessa época, né? Eu era bem mais jovem nesse tempo, e espero que vocês gostem dessa experiência que não terminou tão bem, mas pelo menos foi um aprendizado tanto para mim como também para o Ringo. Um bom dia a todos e que Jeová continue nos abençoando e nos protegendo.